Alô, galera, estou de volta. Professor Eduardo Alves, Linguagens, Educa PE, Prepara Enem. Vamos dar continuidade às figuras, falando das figuras de linguagens. Na aula anterior, falamos das figuras de som, da figura de construção, não é? E vamos dar sequência também, vamos falar do anacoluto e da anáfora, que também são figuras de construção. E aí a gente fala das figuras de pensamento e também das figuras de palavras. Vamos dar uma olhada aí. Passa aí, meu amigo Robertão, passa nosso slide. Essa daí, ó, anacoluto. O anacoluto é uma figura de construção também, não é? Consiste em deixar um termo solto na frase. Normalmente isso ocorre, né? Isso ocorre por iniciar, às vezes o poeta, o autor, ele vai iniciar o texto e ele não gosta daquela construção sintática que ele elaborou. E aí o que é que ele faz? Ele usa uma vírgula, quebra a frase e refaz. Dá uma olhada lá no exemplo, dá uma olhada. A guerra, não sei realmente se ela vale alguma coisa. Então observa. O anacoluto é exatamente essa quebra sintática aqui, ó. Professor, eu posso fazer isso na minha redação, do lado do Enem? De jeito nenhum, não pode. Né? Isso aqui é uma figura de linguagem, uma figura de construção. Então, isso aqui é chamada anacoluto. O anacoluto, ele vai, né, exatamente, é quando o autor ele opta por uma outra construção sintática. Então, ele usa a vírgula, quebra a frase e refaz o texto. Então, isso é chamado de anacoluto. Então, isso é uma figura de construção também. Passa aí, meu amigo Robertão, vamos ver uma outra figura de construção. O pleonasmo e a anáfora. Olha. O pleonasmo, não é muito conhecido, aparece bastante na literatura, não é, em obras literárias. O pleonasmo consiste em uma redundância, cuja finalidade é reforçar a mensagem. Tá vendo aí? Então, ó, isso aparece muito na linguagem poética, nos textos literários. Então aqui observa, e ri meu riso e derramar meu pranto. Então observa que existe aqui uma repetição, ri e riso. Só que essa redundância aí, esse pleonasmo, isso é um pleonasmo, né, que vai trazer uma expressividade ao texto. É diferente daquele pleonasmo que é vicioso, né? O pleonasmo que é subir para cima, descer para baixo, fazer o retorno de volta, isso é o pleonasmo vicioso. Esse daí não, isso aí ele é construído, né, de maneira expressiva. Essa repetição aí, ela é enfática. Dá uma olhada aí no exemplo. E ri meu riso e derramar meu pranto. Então isso é um chamado pleonasmo, que é uma repetição, uma redundância, tá? Agora, não é viciosa, que existe um pleonasmo vicioso. Fica atento a isso aí. A anáfora é uma outra figura de construção. Consiste na repetição de uma mesma palavra. Cuidado, fera, vem comigo. Fera, não confundir polissíndeto com anáfora. Não é? O polissíndeto é a repetição, não é, no início de um verso ou de uma frase, não é, de conectivos. A anáfora é a repetição de palavras. Dá uma olhada lá. Dá uma olhada no exemplo. Passa lá, Robertão. Olha aí. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Então, observe aí que existe a repetição, né, do verbo no início do verso. Então, isso aí é chamado de anáfora. Agora, vem comigo, vem comigo. A anáfora também, ela pode ser chamada, né, como um elemento de coesão textual. Olha, existe a anáfora, que é uma figura de construção, e existe a anáfora, que é um elemento coesivo. A anáfora, ela ocorre também quando você vai usar um pronome para substituir um substantivo. Então, se eu disser assim, ó, Eduardo esteve na sala, ele trouxe livros. Ele quem? Eduardo. Então, esse ele é um pronome anafórico e não tem nada a ver com a figura de linguagem. Então, ó, fica ligado. A anáfora pode ser um elemento coesivo e a anáfora, né, diferente desse elemento coesivo, pode ser uma figura de construção, uma figura de linguagem. Ok? Então, ó, vimos aí as figuras de construção. Vamos ver agora as figuras de pensamento. Passa aí, meu amigo Roberto. Passa aí, Robertão. Figuras de pensamento. Pode passar.
passa aí o slide. Figura que aparece bastante no Enem, certo? Fera, antítese. Ó, no barroco, né, você sabe que figuras de linguagem no barroco, como a hipérbole, como antítese, paradoxo, né, apareciam muito, metáforas. Então isso era muito presente no barroco. Então na literatura, em obras literárias, em textos poéticos, é muito comum aparecer o quê? A antítese. Então a antítese é uma figura de pensamento. A antítese, a ironia. Então dá uma olhada lá no exemplo, vê que eu coloquei lá. Os jardins têm vida e morte. Vida e morte. São palavras opostas, tá? Então isso aí são chamadas de antítese. Os jardins têm vida e morte. A ironia é uma figura que apresenta um termo de sentido oposto ao usual, obtendo com isso, ó, efeito crítico e humorístico. Vem comigo. Ó, antítese, palavras opostas. Existe o chamado paradoxo. Paradoxo ou oxímoro. O Enem usa esse nome, oxímoro. Falou em oxímoro, está falando em paradoxo. Qual é a diferença do paradoxo para a antítese? A antítese são palavras contrárias, o paradoxo são ideias opostas, são ideias contrárias, tá? Então não confundir paradoxo com antítese, são diferentes, são distintos. A ironia, uma palavra, né, que ela vai ser carregada aí, e muitas vezes nos textos ela vem entre aspas, tá? Quando é um texto não literário, para mostrar que ali está existindo uma ironia. Dá uma olhada lá no exemplo que eu coloquei. A Dona Inácia, a excelente Dona Inácia, era mestra na arte de judiar de crianças, mestra. Então isso aí é uma ironia, como é que a pessoa é mestra em judiar de criança? Tá? Então são figuras de pensamento. Então, ó, antítese, ironia, e como eu falei, também existe o paradoxo. O paradoxo, né, que são ideias opostas. Então lá no barroco, ó, o cultismo, quando se falava do cultismo, do conceptismo, você encontra com uma maior facilidade aí tanto antítese quanto também paradoxo, oxímoro. Dá uma olhada no exemplo que eu coloquei aí. Uma outra figura de pensamento é o eufemismo, certo? Também chamado de litote. Então, eufemismo, suavizar uma ideia negativa, uma ideia pesada. Então, o eufemismo é sempre com essa ideia de suavizar uma ideia, né, que traz uma expressão ruim, assim, de peso, né, negativa. Então, quando se diz assim, ó, ele enriqueceu, dá uma olhada lá, ele enriqueceu por meio de ilícitos. Ó, em outras palavras, né, ao invés de dizer assim, ele roubou. Então, ele passou dessa para melhor. Ele morreu. Então, o eufemismo vai sempre suavizar uma ideia negativa, tá? Então, fica atento aí. Também chamado de litote. Então, se eles colocarem o nome litote no Enem, mas ele vai explicar no comando da questão que ele está falando do eufemismo, que é suavizar uma ideia. Hipérbole. Dá uma olhada aí. A hipérbole é o exagero, como eu falei, aparece muito nas provas, né, nas questões, nos textos literários, né, que vai tratar sempre do exagero. O exagero aí morreu de sede, está morrendo de sede. Ela deu, vem comigo. Quando se diz assim, ó fera, ela me deu 1000 beijos, eu ganhei 1000 beijos. Quer dizer que você contou um por um. Então isso é exagero, isso é uma hipérbole, está sendo hiperbólico, tá? Então, ó, eufemismo, suavizar a ideia. A hipérbole é o exagero. Passa aí, Robertão, dá uma olhada no outro slide, ó. Outra figura de pensamento, a chamada prosopopeia. Só que lá no Enem, eles chamam de personificação, não é? Então, no comando da questão, ele fala da personificação. Falou da personificação, ele está falando da prosopopeia. O que seria a prosopopeia? Vem comigo, Robertão. Veja, a prosopopeia, a personificação, já tem o nome, personificação de persona, no latim, máscara, pessoa. Então, observa, a personificação é você atribuir características humanas a um ser inanimado, a um ser que não é humano. Se eu disser assim, ó, existe um texto lá de Carlos Drummond de Andrade, cidadezinha qualquer, que ele tem uma passagem que ele dizia assim, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras,
pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, não é? Um burro vai devagar, um cachorro vai devagar. Devagar, as janelas olham, ó, as janelas olham. Janelas olham? Não, quem olha são as pessoas. Então, quando eu digo as janelas olham, isso aí, ele utilizou lá de uma expressividade, ele usou uma personificação. E no final ele diz, eita vida besta, meu Deus. Então, as paredes têm ouvido, né? As janelas olham, isso aí são personificações, ok? Dá uma olhada no exemplo que eu coloquei. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Ó, jardim olha? Não. Tá vendo aí? Quem olha são as pessoas que estavam no jardim olhavam as crianças sem dizer nada. Então isso aí traz uma expressividade ao texto muito grande, tá? Então isso é chamado de personificação. O outro exemplo é chamado de gradação, ó, o clímax, não é? A gradação é o ponto máximo, né? Ponto máximo, o clímax. Mas na verdade a gradação é todo um processo, né? Um processo crescente ou decrescente. Algo que ocorre paulatinamente, gradativamente. Dá uma olhada no exemplo que eu coloquei. Um coração chagado de desejos, latejando, batendo, restringindo. Veja que existe uma sequência. Essa sequência ela pode ser crescente ou decrescente. Isso é a chamada gradação. Professor, aparece com muita frequência no Enem a gradação? Veja, essa gradação ela aparece raramente, mas eu já vi sim questões, até porque em textos, são textos poéticos, são composições musicais, e a gente tem que perceber ao ler o texto, identificar essas figuras, é muito importante. Passa aí, meu amigo Robertão. Aí vem agora as figuras de quê? Palavras. E a gente vai falar da principal figura de linguagem. Essa daí, ó. Robertão já passou. E Robertão sabe muito bem que a metáfora, fera, ela é extremamente importante. É a rainha das figuras de linguagem. A metáfora, ela aparece em todas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Todas as provas, não é? Então ela aparece não só uma vez ou em uma questão, não, ela aparece muito em provas do Enem. Então a metáfora é a rainha, né? Dá uma olhada no que eu coloquei aí, vê. Consiste em empregar um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. A metáfora implica, pois, uma comparação em que o conectivo comparativo fica subentendido. Vem comigo, Robertão. Vem comigo, Robertão. Observe. A metáfora, ela é uma espécie de comparação. Só que o conectivo, na comparação, o conectivo ele vai aparecer. Se eu disser assim, ela nada como um peixe, então como aí é uma comparação, deixa de ser a metáfora. Se eu disser assim, minha vida é como um rio, aí eu estou usando uma comparação. Agora dá uma olhada no exemplo que eu coloquei. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Então quando eu digo meu pensamento é um rio subterrâneo, se você observar, fica implícito aqui, ó, o conectivo como. Mas eu não usei o conectivo, não é? Não foi utilizado. Então, isso aqui é a metáfora, não é? Fera, vem comigo. Existe uma música, né, cantada por Gilberto Gil, chamada de Metáfora. E essa música, ele é muito interessante, que é uma música pequenininha, curtinha, né, um texto curto, mas que ele resume, ele define o que é uma metáfora, tá? Então você depois dá uma pesquisada aí e olha que ele define muito bem o que é uma metáfora, né? Então se eu disser assim, minha vida é uma lata, ó, eu estou aí simbolizando, isso aí eu estou jogando com as palavras, ok? Vamos lá. Metáfora e a metonímia. A metonímia ela é muito parecida com a metáfora e às vezes os alunos eles confundem. A metonímia, dá uma olhada aí. A metonímia eu coloquei, ó, consiste numa transposição de significado, né? Uma palavra que usualmente significa uma coisa passa a ser usada com outro significado. Todavia, a transposição de significado não é mais feita com base em traços de semelhança, como na metáfora, né? A metáfora explora sempre uma relação lógica entre os termos. Vem comigo, Robertão. Vem comigo. Observa. Professor, dá um exemplo da metonímia, não é? Veja, a metonímia, se eu disser assim,
eu preciso de um teto para morar. Quando eu digo eu preciso de um teto para morar, na verdade, eu estou aí usando uma expressividade. Na verdade, eu não preciso de um teto, eu preciso de uma casa. Mas quando eu falo teto, essa palavra teto, ela absorve, né, esse significado do todo. Ou seja, é a parte do todo. Quando você usa, por exemplo, você chama uma marca, né, um produto, você chega a dizer assim, eu preciso de uma Gillette. Veja, você precisa de uma lâmina. Gillette é uma marca. Então, isso é um processo de metonímia, tá? Então, se você disser assim também, ó, o Bombril, né? Pega o Bombril, na verdade, a palha de aço. Então, você começa a usar a marca, né, pelo produto. Então, ó, quando eu digo eu preciso de um teto, é a parte do todo. Então, isso é chamada metonímia. Dá uma olhada no exemplo que eu coloquei. Olha lá. Não tinha teto em que se abrigasse. A palavra teto, não é? Ela tem um significado aí de casa. Veja que teto é uma parte da casa. Então, isso é chamada metonímia. Ok? Então, ó, não confundir com metáfora. Até porque dá para perceber que é diferente. A metáfora é uma espécie de comparação. A metonímia não. Passa aí, Robertão. Catacrese. A catacrese é muito comum em prova. Professor, quando é que ocorre a catacrese? A catacrese, ó, por falta de uma palavra, né? Por falta de uma palavra, a gente pega como um empréstimo, uma já existente. Por exemplo, a palavra embarque. A palavra embarque você encontra em aeroportos, né? Em rodoviárias. Mas a palavra embarque veio de embarcação, barco, um radical. Então, embarcar, embarque, plataforma de embarque. Nos aeroportos, nas rodoviárias, se pegou por empréstimo. Porque aquela plataforma lá, não existia lá um nome específico para aquilo. Então, ele pegou por empréstimo, plataforma de embarque. A palavra embarque é uma catacrese. Como também, né, quando a gente fala, ó, olha o pé da cadeira. Então, o pé da cadeira também não é uma catacrese. O pé da mesa. Ok? A asa da xícara. Então, isso aí são palavras que trazem uma expressividade ao texto e é chamada de catacrese. Passa aí, meu amigo Robertão. Aí vem a chamada perífrase. Professor, a perífrase, né, antonomásia, aparece no Enem? Sim. Então, a perífrase, sim, né, consiste em substituir o nome por uma expressão que identifica com facilidade. Olha o exemplo que eu coloquei aí, ó. Os 4 rapazes de Liverpool. Aí, em vez de dizer o quê? Os Beatles. Vem comigo, Robertão. Outro exemplo. A rainha dos baixinhos, Xuxa. O rei do cangaço, Lampião. O rei do futebol, Pelé. A cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. A cidade luz, Paris. Então, isso aí, não é? Traz uma expressividade, sim, ao texto. Ok? Então, fera, são várias figuras de linguagens, são diversas figuras. São figuras de som, de construção, de pensamento, de palavras. Então, veja, muita atenção porque quais são as que mais aparecem? Você tem que focar. A metáfora é uma delas, a antítese, o paradoxo, a personificação. Então, fica atento a isso aí. Para a gente fechar, passa aí, Robertão, não é? Existe essa daí, ó, a sinestesia, e a gente finaliza exatamente com essa sinestesia. Trata-se de mesclar, né, numa expressão, sensações percebidas por diferentes órgãos sentidos. A sinestesia tem muito a ver com a questão dos sentidos humanos, né? Então, o autor do texto, muitas vezes com aquela expressividade, com aquele grau de subjetividade, ele trabalha, ele traz, não é, os sentidos humanos, ele faz aí uma junção dos sentidos humanos dentro de um verso, dentro de uma frase. Dá uma olhada no exemplo que eu coloquei. A luz crua da madrugada invadia meu quarto. Olha, luz, não é? Traz uma ideia de quê? Visão, ó. A visão. Crua, ó. Paladar. Ok? Então houve uma mescla.
A luz crua da madrugada invadia meu quarto. Veja a expressividade que ocorreu aí nesse texto aí. Né? A luz crua da madrugada invadia meu quarto. E o grau de simbologia também presente nessa frase. Ok? Então isso é a chamada sinestesia. Galera, fica ligado, ó. Metáfora, a rainha das figuras. A figura de linguagem que mais aparece no Enem. Depois dela, antítese, que são palavras opostas. Paradoxo, que são ideias opostas. Hipérbole, exagero. Bem como a personificação. Então fica atento a essas figuras que eu pontuei aqui, que certamente você vai se deparar em alguma questão do Enem que se aproxima. Deixo aqui um grande abraço e até a próxima.